Colossenses, capítulo 1. Irmãos, nós aprendemos sempre, é muito comum, e deve ser, na verdade, a verdade de que toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Vocês já ouviram muito aqui na igreja termos como pregação cristocêntrica, Cristo como centro das Escrituras, e coisas semelhantes a essa, em que colocam o nosso Salvador Jesus Cristo num papel e num lugar de proeminência em relação à nossa fé. Nós devemos olhar para Cristo, de fato, dessa maneira, como o nosso Salvador maravilhoso. Devemos sempre lembrar que o Senhor Jesus é Deus, Ele se fez carne, veio ao mundo, veio padecer em nosso lugar, morrer em nosso lugar. E nós também, ao ler as Escrituras, sempre somos lembrados pela própria palavra de Deus, não apenas pelos pregadores, de que Jesus está lá no Antigo Testamento, sendo apresentado no Antigo Testamento, sendo anunciado como promessa de Deus, e ele aparece no Novo Testamento como esta promessa cumprida e como o grande Salvador que entrega sua vida por nós. Então, nós, de fato, devemos colocar Jesus Cristo nesse local especial, entendê-lo dessa forma, é o nosso Senhor e Salvador, e exaltá-lo sempre. Mas as Escrituras também falam sobre a Trindade. Então, nós também sabemos que além da pessoa bendita de Jesus Cristo, há o Espírito Santo, o Espírito de Deus que está ali como pessoa divina, operando, nos fazendo entender as verdades de Deus, abrindo nossos olhos e nosso coração quando a palavra é pregada, quando a mensagem de Deus é levada até o seu coração. Ela não é levada pelo pastor da igreja, ela é levada pelo Espírito de Deus que vai até você. E nós entendemos que essa atuação do Espírito Santo, ela não só é essencial para a nossa vida, como ela é maravilhosa. Porque o Espírito Santo, ele lança luz sobre Cristo. Então, aquilo que nós aprendemos sobre o Senhor Jesus Cristo, nós o aprendemos porque o Espírito de Deus nos dá esse entendimento e essa iluminação espiritual que é tão necessária para entender a Sagrada Escritura e ver Cristo. Em outras palavras, quando nós falamos que a Bíblia é cristocêntrica, nós falamos isso porque o Espírito nos mostrou isso. O Espírito nos fez ver Cristo nas Escrituras. Então ele ilumina, ele opera em nosso coração e ainda ilumina o nosso entendimento para vermos a maravilha do Evangelho. Mas a Bíblia também fala de Deus, o Pai, o Criador, o Senhor, o Deus que enviou seu Filho, etc. O que acontece, irmãos, é que, embora seja verdade que Deus seja o Deus Trino, ele seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele seja aquele único Deus que subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e embora cada uma dessas pessoas tenha o seu papel importante na salvação, embora o Filho seja essencial porque é pelo sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, que nós somos salvos. E como eu disse, o Espírito nos faz ver isso, mas o Pai tem a sua participação importante na salvação e na nossa condução como cristãos. E às vezes nós acabamos esquecendo de falar sobre a pessoa do Pai. Falamos muito do Filho e devemos falar do Filho amado, Jesus. Falamos do Espírito Santo, do seu poder, da sua operação, da sua atuação, mas pouco falamos acerca de Deus o Pai. E às vezes as Escrituras Sagradas, elas vão focar especialmente em uma das pessoas da Trindade,
E muitas vezes ela foca especialmente na pessoa do Pai, e de modo que nós precisamos conhecer melhor o Pai amado, o Pai eterno, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para adorá-lo como pessoa divina, junto com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos abrir em Colossenses capítulo 1, vamos ler hoje do verso 9. Não vamos ler essa perícope inteira, porque eu quero recortar aqui um pedaço dela para trazer essa noite para o nosso entendimento. Mas vamos começar a ler a partir do verso 9, irmãos. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Até o verso 14 apenas. Veja, quando Paulo escreve essa carta para os Colossenses, é claro que ele tem em vista mostrar àqueles nossos irmãos grandes coisas acerca do Senhor Jesus Cristo. Se você continuasse a leitura, a partir do verso 14 em diante, não tivéssemos parado aqui, você veria que agora Cristo começa a ganhar destaque nas palavras de Paulo, a proeminência na palavra de Paulo. Ele vai dizer que o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível, isto é, do Deus, o Pai e o Espírito Santo. Que Jesus é o primogênito de toda a criação ou a criatura. E que nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele ainda diz que o Senhor Jesus é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem, ou passam a existir. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, e Paulo então vai falando sobre Cristo. Ele começa a anunciar Cristo o tempo todo. Mas veja, antes de começar a falar de Cristo, Paulo fala sobre Deus o Pai. Nós não devemos esquecer Deus o Pai na nossa teologia, no nosso entendimento das Escrituras Sagradas. Apesar de que a Bíblia é cristocêntrica, ela está dizendo com isso que Cristo é o centro dela, mas não está dizendo que só é Jesus as Escrituras. As Escrituras falam do Pai e do Filho e do Espírito Santo também. E aqui Paulo, então, vai tirar um espaço para falar sobre o Pai. Antes de entrarmos nessa ideia, é importante observarmos que o apóstolo Paulo sempre deu uma grande importância ao Pai, a primeira pessoa da Trindade. Todas as cartas, ou quase todas elas, pelo menos, começam com uma menção ao Pai. Aqui mesmo, na carta aos Colossenses, o texto começa: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Adiante um pouco e vá para Tessalonicenses, a primeira carta, Paulo diz:
na sua saudação, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, saudação, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. E assim Paulo repete a saudação de suas cartas, o início de suas cartas, sempre fazendo menção a Deus o Pai. Às vezes, ele não vai falar do Espírito Santo na sua saudação. Às vezes ele diz, em algumas delas você extrai isso. Mas a maioria delas, Paulo menciona Deus o Pai em primeiro lugar, sempre, ou quase sempre, em suas palavras, e o Senhor Jesus Cristo. Ora, é importante, irmãos, frisar Deus o Pai. A Escritura começa com Deus o Pai. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali não é especificamente uma menção ao Pai. O Pai está lá, porque o Pai é Deus, mas é uma menção ao Deus Trino. A criação é uma obra do Deus Trino. Nós acabamos de ver em Colossenses 1, Paulo dizendo que tudo foi feito por Cristo e por meio dele. Então Deus Pai faz as coisas por meio do seu Filho, que também coopera na obra criativa, e por meio do Espírito Santo, que também coopera na criação. Aquela famosa passagem de Gênesis, no começo do livro, em que nos é dito que o Espírito Santo está pairando sobre as águas. Logo no começo, em Gênesis 1, nos é dito isso, não é? A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa expressão na língua hebraica aponta para um papel de chocar a criação. É a mesma palavra usada para as aves que estão chocando seus ovos e vão trazer os pintinhos ali à vida, né? Os pequenos pássaros à vida. Então o Espírito Santo, na criação, ele está chocando a criação, está criando, em outras palavras. De maneira que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo cooperam na criação. Mas nós vamos encontrar na linguagem bíblica, muitas vezes, uma proeminência do Pai na criação. Uma proeminência do Pai, por exemplo, na doutrina da providência. Quando nós falamos em providência, nós precisamos entender que este é um papel do Pai, não é o papel do Filho, não é o papel mais específico, me refiro, ou do Espírito Santo, mas de Deus na sua providência. Deus o Pai, que providenciou, que determinou como serão todas as coisas e que opera poderosamente para que sejam como ele determinou que sejam. Então o Pai está ali presente. O começo da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o privilégio daqueles irmãos e o poder que operou neles por meio da fé, como eles ouviram o evangelho e receberam o evangelho com grande alegria. Ele vai falar aqui, por exemplo, de Epáfras, que foi o ministro do evangelho deles, que pregou para eles, no verso 7 diz, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para o qual vós é um fiel ministro de Cristo. Então, era o pastor daqueles irmãos que pregou e ensinou o evangelho àqueles irmãos. E este mesmo Epáfras, diz Paulo, declarou como aquela igreja estava crescendo e frutificando no Senhor. E então, começa o verso 9 que nós lemos, Paulo dizendo, por esta razão. Então, remete às coisas iniciais do capítulo 1, desse crescimento, desse amor, desse trabalho, dessa fé dos colossenses em Jesus Cristo. E Paulo diz, por isso, por vocês crescerem, por vocês conhecerem a Cristo, por vocês terem recebido de Deus essa graça tão maravilhosa, por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, de desejar que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo começa então, ele mesmo agora, a partir do verso 9, a trazer não só elogios, mas desejos profundos e genuínos daquele pastor para com aquela igreja, para que aquela igreja continue crescendo.
Paulo fala muito em crescer no conhecimento de Deus, ou seja, crescer no conhecimento de Deus significa estudar as Escrituras para que você conheça mais e melhor e mais profundamente sobre Deus. Então Paulo está dizendo várias vezes, no verso 9, Paulo diz que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Lá no verso 10, Paulo diz, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então ele sempre vai falando, fazendo menção àqueles irmãos crescerem no conhecimento de Deus. E então chega o verso em que Paulo fala exatamente sobre Deus o Pai, isto é, onde ele separa ali o seu assunto, lembrando aqueles irmãos de lembrarem, de olharem, de estudarem mais, de crescerem mais no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 12 ele diz, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos em luz, e nos livrou do poder das trevas, e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Veja, há 3 colocações do apóstolo Paulo que são muito importantes em relação ao papel do Pai. Eu não estou falando agora do papel do Filho, do que o Filho fez, e nem do Espírito, mas do papel do Pai, da vontade do Pai, da ação do Pai. E é por isso que Paulo diz que eles devem louvar a Deus o Pai, não é? Verso 12, dando graças ao Pai por essas coisas que o Pai operou e fez nele. Vejamos quais foram então, meus irmãos. Primeiro, o Pai nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Pode parecer assim um pouco confusa essas palavras de Paulo, se nós lermos assim rapidamente. O que quer dizer isso? Então, o que Deus fez mesmo aí quando essas palavras de Paulo são aqui apresentadas? Quando é dito, irmãos, que Deus o Pai nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz, ele está falando de uma doutrina muito específica aqui, que cabe a Deus o Pai a eleição. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, toda a raça humana. Depois que Adão desobedece a Deus e peca lá no paraíso, o pecado entra no mundo e com o pecado a morte, e o pecado alcança toda a humanidade. Não há ninguém que não peque. E o pecado nos desqualifica para o céu. O pecado rompe a nossa comunhão com Deus. Todos os homens estão com a comunhão rompida com Deus naturalmente. Eles já nascem separados de Deus, prestem bem atenção. Eles não nascem na família de Deus. Eles não nascem em paz com Deus. Os bebês não estão em paz com Deus. Eles nascem separados de Deus por causa do pecado de Adão. Sem comunhão. Essa comunhão precisa ser refeita pelo poder de Deus. E Paulo está dizendo àqueles irmãos que eles devem dar graças a Deus, que os escolheu para participar pelo sangue de Cristo desta maravilhosa comunhão que eles têm com o Senhor. Veja a expressão de novo, no verso 12. Dando graças ao Pai que nos fez dignos. Veja, quando é dito que Deus nos fez dignos, é preciso entender que nós éramos antes indignos de participar. E o que nos tornava indignos de nós participarmos dessa comunhão era exatamente o nosso estado de pecado. A situação que nós estávamos. Antigamente, irmãos, quando uma pessoa estava em pecado, ela não podia participar das cerimônias de Deus no Antigo Testamento. Ela era considerada impura. Para participar, ela precisava ser purificada. Por exemplo, se alguém tivesse contato, pegasse numa pessoa doente, ela não podia ir para o culto sem antes se purificar.
se ela tocasse num doente, por exemplo, e logo depois saísse e fosse levar uma oferenda para Deus, um sacrifício ao Senhor, isso era rejeitado e era pecado. Não era só rejeitado, era pecado fazer isso. Porque ela estava apresentando-se diante de Deus com impureza. Tocar num morto, tocar num doente, tornava a pessoa impura. Então era preciso que antes disso, ela passasse por um ritual de purificação para se encontrar digna de se colocar diante de Deus e adorá-lo e sacrificar para ele. Há muitas situações assim no Antigo Testamento. E essa era a nossa situação. Nós estávamos indignos diante de Deus por causa do nosso pecado, mas Deus nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos em luz. Essa herança dos santos em luz que nos é apresentada aqui, nada mais é do que a glória eterna dos cristãos, ou a salvação eterna. Lembre, irmãos, quando nós passarmos dessa vida, ou quando este século chegar ao fim, o dia do juízo final, o dia do juízo final não é o dia do fim do mundo, como geralmente a gente pensa assim, né? É o dia do fim deste mundo, como ele é hoje, mas é o começo de outro. O fim do mundo, na verdade, é o começo da eternidade para todos os cristãos. É o começo do gozo eterno. Todos os crentes estarão com Deus na Nova Jerusalém Celestial, gozarão das bênçãos do Senhor, estarão para sempre com o Senhor, estarão com Cristo Jesus. Não haverá pecado, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá nada, irmãos, que macule ou que traga algum tipo de desconforto, de tristeza, alguma coisa negativa. Não haverá nada disso aqui na mansão celestial, ou como usando a expressão que Paulo usa aqui, na herança dos santos em luz. Não haverá treva nenhuma. Então quem fez isso? Paulo está dizendo, foi Deus o Pai, não foi o Filho, não foi o Espírito, foi Deus o Pai que fez isso. E a pergunta é, como ele nos fez dignos? Nos colocando por meio da eleição em Cristo Jesus. Aqui é preciso pararmos para pensar um pouco em algumas situações de teologia. Na teologia da aliança, a aliança de Deus com o seu povo, com os eleitos de Deus, o Senhor escolhe na sua soberania, veja só, essa escolha é totalmente soberana, ela não tem nada a ver com nós mesmos, não é porque você é bom, porque você seria bom, não é porque você faria coisas boas mais tarde, não é porque Deus viu algo em você, ela é totalmente soberana. Deus quis escolher você e mudar e transformar você. Então, nessa escolha soberana de Deus, ele separou alguns homens e mulheres de todas as idades e deu estes homens e mulheres para Cristo. Veja, isso é a doutrina da eleição. Ele deu estes homens e mulheres para Cristo. E Cristo recebe a missão do Pai de vir ao mundo, se fazer carne como aqueles que foram entregues a ele e morrer pelos pecados deles para purificá-los, para torná-los dignos da herança dos santos em luz. Então, quem faz essa obra maravilhosa é Deus o Pai. A eleição é uma eleição do Pai. Deus o Pai é o Senhor da eleição. E ele, como diz o apóstolo Paulo, e por isso, diz o apóstolo Paulo, nós devemos dar graças ao Pai. Você já, alguma vez na sua vida como cristão, já adorou a Deus o Pai pela sua eleição eterna? Nós costumamos adorar o Filho, e não estamos pecando em adorar o Filho. Mas devemos nos lembrar do papel do Pai na nossa eleição. É o que Paulo está lembrando a esses homens aqui e mulheres, de que a eleição procede do Pai das luzes, de Deus. E é esta eleição que nos torna dignos, porque ela é uma eleição em Cristo.
Nós estamos sob Cristo, que é o Senhor absoluto, digno de toda honra e glória, puro, santo. Estamos nele, somos pecadores, mas estamos nele e ele, em seu sangue e em sua morte, nos purifica. Então, esse é o primeiro ponto pelo qual Paulo coloca o motivo pelo qual nós devemos adorar ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele nos fez dignos de sermos participantes. Isso aqui já deve silenciar qualquer pessoa, irmãos, que olhe para si mesma e diga assim: eu vou ser salva, eu sou salva porque eu me esforço, porque eu mereço, eu trabalho para ser salvo, eu faço bem. Você pode trazer 1000 argumentos, argumentos pessoais, argumentos que trazem louvor a você mesmo, que trazem algum tipo de glória humana. Mas essa palavra do apóstolo Paulo é suficiente para mostrar que isso não tem nada a ver com você. Foi Deus, o Pai, que nos fez dignos de participar. Éramos indignos por natureza, irmãos. Assim como alguns animais que têm uma natureza já inclinada para algo ruim, como por exemplo as aves de rapina, que comem carniça, né? Elas beliscam a carniça ali, se alimentam disso. É a natureza delas comer essas coisas. A natureza do homem pecador, ela é inclinada para o pecado e o mal. E certamente, se Deus não operasse para nos tornar dignos, sempre seríamos indignos em sua presença. Se Deus não fizesse nada, se Deus, como a gente diz por aí, cruzasse os braços e esperasse por você, você jamais poderia se apresentar diante dele com dignidade. Os seus pecados não permitiriam isso. A sua corrupção natural é suficiente para afastar para sempre você do Senhor. Mas Deus nos tornou dignos disso quando nos elegeu para a salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Perceba que essa dignidade que o verso 13 aponta, ela está não em nós mesmos, mas no ato de Deus nos tornar dignos por causa de um terceiro, Cristo. Ele nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Participar da herança, irmãos, é ter parte dela. Significa dizer que toda a glória que Deus prometeu àqueles que foram eleitos gozarão dela, participarão dela, terão parte dela. Mas só porque são tornados dignos disso. Essa participação, ela depende da dignidade que nós não tínhamos, mas recebemos de Cristo. Então, tudo é graça aqui no versículo 12. Tudo é graça de Deus, o Pai, em nossa vida. O verso 13 diz ainda operação de Deus, o Pai, que Ele nos livrou do poder das trevas. Aqui nós devemos, mais uma vez, e eu acredito que essa passagem do verso 13 dá muita base a uma teologia, irmãos, de nome complicado, mas que diz que Deus nos escolheu quando nós já estávamos caídos em Adão. Não antes de cairmos em Adão. E o que diz o verso 13 sobre nos livrar do poder das trevas é aquilo que Deus fez quando nos escolheu. Deixa eu explicar para vocês aqui. Todos os eleitos de Deus, todas as pessoas, irmãos, que Deus escolheu para a salvação, elas não podem se perder. Nenhuma delas pode ir para o inferno. Então, sobre isso existem muitos pensamentos. As pessoas dizem, mas se um eleito não aceitar Jesus como Salvador, é impossível que isso aconteça. Se ele é um eleito de Deus, ele será chamado pelo poder de Deus. Será que alguém conhece um eleito que não foi salvo? Talvez você diga, pastor, eu conheço um ali que não foi salvo. Não existe, irmãos. Não era eleito.
Todos os eleitos serão salvos. Então, assim, baseado nisso, tem muita argumentação em torno de coisas, sabe, que não tem um fundamento lógico. O fato é que todos os eleitos serão salvos. Não há como se perderem. Jesus diz palavras que devem nos despertar para isso. Aqueles que o Pai me deu, e quando Jesus diz isso, ele está falando sobre a doutrina da eleição, os que foram dados a Cristo antes da fundação do mundo, como diz a Paulo em Efésios, eleitos antes da fundação do mundo. Então, aqueles que foram eleitos foram dados a Jesus Cristo, e Jesus diz que aqueles que o Pai deu para ele, nenhum se perderá. Aqueles que estão em minha mão, ninguém pode arrebatá-los, tirá-los daqui. Então, isso é óbvio que todos os eleitos serão salvos. E quando Deus o Pai determina a eleição de uma pessoa, ele está tirando você do poder das trevas. As trevas, o poder de Satanás, não poderão segurá-lo por todo o tempo. Você está liberto. É certo que Deus tirará você dali. Pense na sua própria vida por um instante. Eu não sei quando você foi salvo. Na verdade, isso aqui é muito pessoal. Alguns foram salvos na infância, outros já na maturidade, na adolescência, outros já na fase adulta, alguns perto da morte, bem velhos. Mas pense na sua salvação, no momento em que Deus despertou seu coração para Cristo. Houve um momento em que isso aconteceu, irmãos. Antes desse momento, você estava sob o poder das trevas, no sentido de ainda obedecer a Satanás. Apesar de que na eternidade, Deus já havia libertado você desse poder para sempre. Isto é, aquele exercício de autoridade de Satanás sobre o homem era temporário. Tinha data marcada para terminar, porque Deus libertou você daquele domínio, quando elegeu você em Cristo. E o momento da grande libertação, o momento temporal, é quando você é tocado pelo poder de Deus, quando você crê em Jesus, quando a pregação vem e alcança você, e você é convertido. Naquele momento, no tempo, cumpriu-se a palavra de Deus na eleição, quando ele libertou você do poder de Satanás. De outra forma, aqueles que não foram eleitos por Deus continuam e estarão sempre sob o poder das trevas. Para eles não há libertação, não há esperança, não há salvação. Então, Paulo referindo-se aos irmãos de Colossenses, mas essa é uma verdade universal para todos os cristãos. Ele diz que Deus, o Pai, livrou do poder das trevas aqueles homens e transferiu para o reino do seu amado Filho. Então veja, quando você estava sem Cristo, você estava sob o poder e sob o domínio de Satanás, não era? Sobre o poder e sobre o domínio de Satanás. Paulo diz que os homens fazem a vontade do diabo, do pensamento, do mundo. Eles são guiados também pelo próprio Satanás. Jesus disse aos fariseus de sua época: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Essa é a realidade de todo homem sem Deus, até a sua conversão. Ele está sob o domínio das trevas, neste sentido temporal, e está dentro do reino do diabo, de perdição. Quando a luz do evangelho vem até você, você é libertado desse reino de trevas e é levado por Deus o Pai para o reino do Filho do seu amor. Então note que a linguagem do apóstolo Paulo aqui é mostrando algo que Deus o Pai faz. Ele faz isso, claro, no seu decreto eterno na eleição, no decreto da eleição. Tudo isso acontece lá. No tempo
vai acontecer depois, mas no decreto acontece na eternidade. E quem decreta todas as coisas, senão Deus, o Pai? Quem determina tudo que vai acontecer? Quem determina a providência de todas as coisas, senão Deus, o Pai? E é o que Paulo está dizendo: deem graças ao Pai, que tornou vocês dignos de serem participantes da herança dos santos em luz, que libertou vocês do poder das trevas e que transferiu vocês para o reino do seu amado Filho. Veja como o Pai opera de uma maneira muito importante na nossa vida. Devemos conhecer e aprender mais sobre o Pai. Tem um livro bem interessante, irmãos, que foi publicado há um tempo atrás. Ele está traduzido em português. O livro é de um homem chamado, um teólogo chamado John Feinberg. E esse livro é um calhamaço, mais de 1000 páginas. E é só sobre Deus o Pai. É uma teologia de Deus o Pai. E ali ele recolheu nas Escrituras toda a atividade que é exclusiva e peculiar a Deus o Pai em favor tanto dos homens, como também dentro da própria Trindade, quando o Pai age em relação, por exemplo, ao Filho e ao Espírito Santo. Por exemplo, essa relação maravilhosa de autoridade, de poder do Pai, ela é vista quando o Pai envia o Filho. O Filho não vem ao mundo por conta própria, mas ele é enviado pelo Pai, se submete à vontade do Pai para vir ao mundo morrer pelos nossos pecados. Diz também a Escritura que o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. Então o Pai tem a participação dentro da Trindade Santa, o seu papel e a sua participação, no que nós chamamos às vezes de economia da Trindade. Deus o Pai operando. Por isso Paulo, isso deve despertar a nossa atenção, fala pelo menos 2 ou 3 vezes aqui sobre conhecimento de Deus. Conhecer o nosso Deus, o Pai, aqui em especial. Temos que conhecer a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não esqueçam de olhar particularmente, com peculiaridade, para o Pai e a sua operação maravilhosa, irmãos. Quando nós voltamos, saímos do Novo Testamento e vamos para as páginas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar de maneira muito maior a presença de Deus o Pai. Quando os profetas se voltam a Deus, eles se voltam a Deus o Pai. A maioria das vezes. Isso não quer dizer sempre. A maioria das vezes. E o Pai está ali presente. Desde a criação até o final do Antigo Testamento, o Pai está presente. O Pai é chamado pelos profetas em oração. O Pai opera poderosamente no meio do povo, trazendo exércitos para libertar cidades ou para castigar povos na sua providência. É o Pai quem age, é o Pai quem aparece. Irmãos, apesar de que as duas pessoas da Trindade também aparecem, mas a presença do Pai é avassaladora ali. E Paulo está trazendo esse assunto aqui à baila aqueles irmãos. Deem graças a Deus o Pai. Isso não quer dizer que você vai deixar de adorar o Filho. Isso não quer dizer que você vai deixar de glorificar Jesus Cristo. Isso quer dizer que você vai ter a mente de Cristo, irmãos. Porque quem mais do que Jesus Cristo falou do Pai? Quem mais do que Cristo trouxe conhecimento, informação acerca do Pai? Cristo é o grande exemplo que nós temos da nossa relação com o Pai. Ele mostrou como nós devemos nos relacionar com o Pai. Eu não estou falando aqui de uma relação essencial, trinitária, como Cristo tinha com o Pai, mas da relação de Cristo como homem com Deus, o seu Pai. A relação que nós temos que ter com o nosso Pai. Cristo orava ao seu Pai. Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar a Deus, o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu.
Apesar de que toda oração é feita em nome dele, as orações são dirigidas ao Pai. E é assim que Jesus ensina. Você nunca vai ver Jesus dizendo para orar a ele diretamente, mas orar ao Pai em nome dele. Em nome dele. Então Cristo é o grande exemplo. Nós não precisamos temer, não precisamos achar que estamos sendo heréticos se começarmos a pensar no Pai em detrimento das outras pessoas da Trindade. Não precisamos achar que estamos cometendo algum tropeço nas Escrituras se olharmos mais para o Pai nos nossos estudos, nas nossas orações, nos nossos pensamentos, reflexões, porque isso é ensinado na palavra de Deus, irmãos. Deus é três. Ele é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Deus é trino. Ele não é só Cristo, ele não é só o Filho e nem é só o Espírito Santo. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa atenção tem que se voltar mais para o Pai e temos isso aqui revelado na palavra do Senhor. Irmãos, quando nós começamos a entender isso e começamos a buscar nosso Deus e Pai, perceba, irmãos, que a nossa relação paternal de filho para pai, ela é amplificada. Os filhos, humanamente falando, eles confiam muito no pai. O pai é tudo para eles, mais do que a mãe. Toda a confiança do filho está no pai, toda a segurança do filho está no pai. Ele se espelha no pai. O pai é o seu protetor. O pai é a sua referência. Desde criança. E quando nós temos Deus, o Pai, assim, irmãos, nós descansamos muito mais nele. Temos um Pai querido que cuida de nós. Temos um Pai poderoso que nos protege e nos guarda. Essa relação paterna, Deus, o nosso Pai, nós começamos a usar a palavra Pai com mais proximidade para com Deus. Parece que a nossa comunhão aumenta, porque a proximidade é maior. A palavra é familiar demais, Pai. Então ela aproxima você de Deus. Ela te deixa mais próximo de Deus. Quando você começa a usar essa palavra como ela tem que ser usada. Deus é o seu Pai. Confie nele. Ele é o Senhor e protetor. Ele é o providenciador. Além disso, irmãos, essa palavra deve nos lembrar o quanto Deus nos ama. O Pai ama o Filho. Ele ama o seu Filho amado, Jesus. Mas ele ama os seus filhos adotivos, que somos nós. Filhos por adoção. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus, o Pai. E ele ama os seus filhos queridos, irmãos. Então, a ideia aqui que eu quero passar para os irmãos é dessa reciprocidade familiar. De nós nos achegarmos a Deus, o nosso Paizinho. E Deus olha para nós como os seus filhinhos, os seus amados filhos. Veja como Deus trata Israel nas páginas do Antigo Testamento. O amor que ele tem por Israel nas páginas do Antigo Testamento, isso é muito claro. Então, Deus tem o seu povo, os seus filhinhos que ele ama, que ele guarda, que ele defende, que ele protege. Veja como isso nos aproxima em laços e linguagens familiares, irmãos. E é isso que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, ao mostrar essa teologia de Deus o Pai. Deem graças ao Pai, a Deus o nosso Pai. Irmãos, para encerrar, todas estas coisas que eu estou dizendo a vocês essa noite não é para diminuir qualquer das outras duas pessoas da Trindade. Não é para ampliar a pessoa do Pai em relação à pessoa do Filho e do Espírito Santo. Ou dizer que o Pai é maior do que eles.
Não é isso. É para lembrá-los que nós precisamos também conhecer o nosso Pai, nos relacionar com o nosso Pai Celeste, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai da criação. Ele é o Pai dos eleitos de Deus. Ele é o Pai de Jesus Cristo. Precisamos disso, dessa lembrança dessas coisas. Fiquemos de pé, igreja.